Amigos, meu nome é Vinícius Talon e as faculdades de Direito não formam totalmente o jurista. Elas não vão te formar totalmente, completamente, ou te ensinar tudo aquilo que você precisa aprender para trabalhar, para ser advogado, para ser um juiz, um promotor, um defensor público, um delegado ou qualquer outra coisa. As faculdades de Direito vão ajudar, mas não são tudo na sua formação. Muitas faculdades de Direito vão desprezar várias coisas importantes, como, por exemplo, o ensino sobre a atuação da Justiça Federal. Acabam ensinando unicamente como atuar na Justiça Estadual, mas pouco falam sobre a Justiça Federal. Execução penal também é outro tema que, como regra, aparece apenas em pequena parte de direito penal, um pouco confundida ali com a teoria da pena, a dosimetria da pena, sem tratar especificamente de forma exaustiva dos direitos da execução penal. E vejam, isso é algo muito sério. A execução penal trata da liberdade daquele que está cumprindo uma pena privativa de liberdade ou, eventualmente, uma pena restritiva de direitos também. É algo extremamente sério e, como regra, enfrenta uma, duas ou três aulas durante um curso inteiro da faculdade de Direito. O direito penal econômico é algo também que não é ensinado nas faculdades. Falam muito pouco. Normalmente você vai ver aqueles crimes mais corriqueiros, vai ver o professor de direito penal falando sobre crimes de furto, homicídio, lesão, ameaça, roubo, estelionato e, eventualmente, alguma lei especial, como a lei de drogas, a lei Maria da Penha, o Estatuto do Desarmamento e só. Você não verá muita ênfase na lei de crimes tributários, na lei de lavagem de capitais. Você não verá essa análise mais profunda do direito penal econômico, que hoje está tão em voga, hoje é tão falado, é tão sério e tratado de uma forma muito primordial, principalmente no âmbito consultivo em relação à advocacia. A advocacia que atua de modo consultivo para empresas, seja por meio da formação de programas de compliance, seja por meio até mesmo de pareceres jurídicos sobre determinadas situações. Isso não é tratado na faculdade. A faculdade não vai tratar da rotina do advogado, do dia a dia do advogado, talvez de forma correta, talvez de forma errada. Por quê? Porque ali a faculdade não é de advocacia, é uma faculdade de direito. E como tal, deveria ensinar para todas as áreas de atuação no direito, para aquele que será delegado, como para aquele que será advogado, professor, pesquisador ou qualquer outra atividade. Mas o foco parece que é muito nas provas, foco no exame da OAB, foco nos concursos, marque questões aqui, disserte ali, e depois a pessoa se forma e vai trabalhar no mercado sem saber como atuar na advocacia. Apesar de ser uma faculdade de direito, devemos considerar que muitos daqueles que são bacharéis em direito vão se tornar, inevitavelmente, advogados. Talvez porque não conseguiram passar no concurso público, não conseguiram se adaptar à rotina de um cargo público, ou porque sonham com isso, têm interesse em atuar na advocacia com a liberdade que a advocacia proporciona. Por esse motivo, é muito sério esse fator. A faculdade não ensina qual é a rotina da advocacia, como fazer audiências, como gerir um escritório de advocacia, como liderar uma equipe no escritório de advocacia, qual é a atuação dos departamentos jurídicos. É um belo ramo de trabalho que ninguém considera. As faculdades não tratam disso. É como se fosse uma dualidade. Ou você será advogado ou vai fazer concurso público. Mas e os professores? Tem que ensinar um pouco também para aqueles que querem ser professores, pesquisadores, que querem escrever livros, que querem trabalhar em departamentos jurídicos de empresas, que é uma outra oportunidade também. E as faculdades não falam sobre isso. O foco é quase que unicamente, salvo exceções, quase que unicamente aquele foco concursal. Vamos aprender a marcar questões objetivas e dissertar. Isso é preocupante. Nesse sentido, eu sempre acreditei que precisamos ser autodidatas. Você tem que aprender a aprender.
aprender a aprender sozinho. Não depender de outra pessoa o tempo todo te cobrando, te ensinando, te instigando. É lógico, é bom ter ajuda e eu já gravei vídeos aqui sobre a necessidade de ter mentores. Mentores na advocacia, mentor técnico na sua área de atuação, mentor no empreendedorismo na advocacia. Mas, além de tudo isso, você também tem que desenvolver a sua capacidade de aprender sozinho, de você ir atrás do conhecimento e não esperar que alguém traga o conhecimento até você voluntariamente. Em tempos em que todos estamos tão ocupados, é algo que não está em acordo com esse egoísmo do mundo atual. Ficar esperando que alguém vai voluntariamente o tempo todo te procurar para te dar um conteúdo bom, te ensinar alguma coisa. Não é assim que acontece. Daí você passa a faculdade inteira com os professores de cada disciplina, falando o que você deve fazer, quais livros estudar, dando conteúdo, escrevendo lá no quadro, fazendo provas, passando trabalho e tudo mais. Você fica naquela rotina de cobrança. Alguém vai dizer que você tem que estudar para a prova na semana que vem. Alguém vai dizer que você tem que apresentar um trabalho sobre tal coisa. Termina a faculdade, de um dia para o outro, não tem mais ninguém interessado no seu estudo. Aqueles professores vão ficar interessados em outros alunos que chegaram agora. Você que já se formou, não tem por que voltar à faculdade, pelo menos não na graduação. Eventualmente vai fazer uma pós-graduação, mestrado, por aí vai. Mas você não estará naquela rotina mais em que tem uma pessoa que está ali falando em pé, enquanto você está sentado, ouvindo, anotando e pegando referências. Você não terá isso. Portanto, você tem que se preparar para aquele momento em que, de um dia para o outro, você era estudante, agora você é graduado. Estudante, você tem orientação. Graduado, você não tem mais aqueles professores que vão estar seguindo um cronograma, um conteúdo programático para te formar. Acabou. Portanto, se você não quiser ficar nessa dependência e sofrer com isso depois, tem que desenvolver essa capacidade de ser autodidata. E não há nenhum prejuízo nisso. Você estudar por sua conta, superar aquilo que é ensinado pelo professor, aquilo que o seu mentor ensina a você, caso você tenha um mentor, ou aquilo que o seu líder de pesquisa, a pessoa que te orienta, o seu orientador nas pesquisas diz a você, se você extrapolar aquilo, não tem nada de errado. O que você perderia estudando, além daquilo que a faculdade ensina? O que você perderia estudando, além daquilo que o seu orientador manda você estudar? Você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, ele te passa 5 livros, você lê os 5 livros e ainda lê mais 5 outros livros. Você perde alguma coisa com isso? Não, você não perde. Conhecimento nunca se perde, é sempre investimento, sempre, em qualquer situação. E eu gosto muito de citar o exemplo meu em relação a essa tentativa de ser autodidata. Quando eu entrei na faculdade, é algo que até em algum momento vou gravar um outro vídeo falando sobre essa parte específica, mas quando eu entrei, eu não queria ficar esperando os professores ensinarem cada coisa. O professor de processo penal apareceu no final da faculdade. O professor de penal especial apareceu no meio da faculdade. E como eu faria bons estágios se eu aguardasse tudo isso para aprender? Eu não teria tempo. E eu demoraria 5 anos para aprender, no mínimo, uma visão geral de tudo. Eu considerava muito tempo. Então, quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro semestre, eu comecei a me cobrar essa capacidade de ser autodidata. Se eu teria, por exemplo, processo civil no 3º semestre da faculdade, no 1º semestre eu já estava lendo o Código de Processo Civil. Eu já estava lendo alguma doutrina mais básica, um livro mais básico, não uma doutrina filosófica pesadíssima, porque eu ainda não tinha esse conhecimento naquele momento, mas eu estava lendo alguma coisa que pudesse me dar uma base. De modo que quando eu chegasse ao 3º semestre com aquela disciplina, aí eu já teria uma boa orientação quanto àquilo que eu precisaria estudar. Eu já saberia alguns conceitos básicos, o que é ação, o que é jurisdição, quais são os elementos da ação, tudo isso eu já saberia.
Por isso que eu sempre sugiro a todos, tentem ser autodidatas, vocês não vão perder com isso. Eu perdi? Será que eu perdi alguma coisa dedicando esse tempo da minha vida a tentar antecipar aquilo que os professores ensinavam na faculdade? Eu ia ter processo penal apenas no 9º semestre da faculdade, muito tempo depois de direito penal, por sinal. E eu resolvi ler processo penal mais ou menos entre o 1º e o 2º semestres. Ali naquele intervalo, naquelas férias, eu comecei a me dedicar mais a processo penal. Resultado, depois de adiantar tudo isso, todos esses estudos antes de cada disciplina, se teria processo do trabalho apenas no 8º semestre, eu já tinha estudado no 2º, no 3º semestre, por aí vai. Foi isso que me proporcionou a possibilidade de ser aprovado no concurso para defensor público do Rio Grande do Sul, ainda quando eu estava na faculdade. Quando eu fiz a prova objetiva, eu ainda estava no 8º semestre da faculdade. Quando eu fiz a prova objetiva da Defensoria Pública, do cargo de defensor público, tinha ali questão de direito de família que eu ia ver apenas no 9º semestre da faculdade. Questões de direito da sucessão ou das sucessões que eu veria apenas no último semestre da faculdade. Questões de processo penal, muitas questões de processo penal que eu veria apenas no último ano da faculdade. E tudo isso eu adiantei. Eu estudei ao longo da faculdade um pouco, estudava, errava, me enganava, pegava um livro, achava que o livro era horrível, procurava um outro livro, também era horrível, aí procurava um outro, achava um satisfatório e por aí vai. Por isso que quando eu estava no 8º semestre, eu consegui fazer uma prova, ser aprovado na prova objetiva de defensor público, depois nas outras fases também, mesmo sem ter visto aquelas disciplinas na faculdade, porque eu fui estudando ao longo do tempo. Eu não perdi nada com isso. Eu não perdi nada em querer ultrapassar aquilo que os professores da faculdade ensinavam. Pelo contrário, eu fui beneficiado. Eu tive mais tempo para dar uma formação sólida, não ficar naquilo de aprender agora e já aplicar em um concurso, aprender agora e já aplicar em um processo. Deu tempo para ir pegando aos poucos, de modo muito mais consolidado aquele conhecimento, e foi isso que me ajudou bastante, pelo menos nessa aprovação do concurso e em várias outras coisas, porque eu acreditava que se eu esperasse os 5 anos da faculdade para seguir os professores, no dia seguinte que eu terminasse a faculdade, eu teria que começar a revisar tudo, revisar aquilo que eu estudei no 1º semestre, aquilo que eu estudei agora há pouco no 10º semestre e por aí vai, para tentar passar em alguma coisa, para tentar advogar de forma satisfatória. E aí você vai começar a se preparar depois de formado, depois de terminar a faculdade. Não é melhor ir se formando, passar esse período da faculdade dando essa base sólida, desenvolvendo ali, enquanto você ainda não tem tanta responsabilidade, desenvolver essa capacidade de ser autodidata? Não é melhor do que esperar terminar a faculdade para começar a fazer um cursinho ou alguma coisa complementar que te ajude? Ficar dependendo ainda de professores que vão te passar aquilo que você já poderia ter aprendido antes. Por isso que eu sempre preferi ser, ou tentar ser, buscar essa possibilidade de ser autodidata. Mas então não vale a pena ler livros? Claro que vale, é uma forma de aprender. Não vale a pena fazer cursos? Vale, quando o curso vai te ensinar aquilo que não está em qualquer lugar. Aquilo que você não consegue pegar com tanta facilidade. Quando o curso será um mentor seu de determinada forma. Vai te passar, como uma expressão que eu ouvi recentemente, as artimanhas daquele ramo de atuação. Quais são os macetes, quais são as saídas éticas e lícitas, obviamente, que você terá para atuar. Aí vale a pena. Não vale a pena refazer o curso após ter terminado a faculdade. Passou a faculdade, 5 anos estudando, daí vai fazer um novo curso para se preparar para alguma coisa, revendo tudo aquilo que já foi visto anteriormente. Daí é desperdício de tempo, de dinheiro, e você poderia aproveitar esse tempo de uma forma muito melhor se você fosse autodidata e buscasse apenas o conhecimento estritamente necessário, aquele que você não tem
não consegue achar tão facilmente em um livro ou em um artigo ou em qualquer outro lugar tão acessível assim, e você tem que fazer um curso pontual para determinadas questões que vai te apresentar a atuação prática, que vai te apresentar questões mais aprofundadas do que qualquer faculdade conseguiria ensinar naquele período de tempo de aula que é tão curto. Aí vale a pena. Agora, o que não vale a pena é ficar na dependência para sempre de alguém te instigar, te provocar para que você comece a estudar. Você tem que ser o maior interessado na sua vida. Você tem que ser o maior interessado ou a maior interessada naquilo que você quer concretizar. Se você não tiver planos de se preparar, de estudar para conseguir galgar aquele nível que você quer chegar, você vai fazer parte dos planos de alguém. Se você não tiver os seus planos, você será parte dos planos de alguém necessariamente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vários vídeos sobre direito penal, processo penal, execução penal, advocacia, empreendedorismo jurídico e vários outros temas. Então, se vocês se inscreverem e ativarem as notificações, saberão sempre que for lançado algum vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse em buscar não uma provocação, como eu disse antes, mas sim um conhecimento mais apurado, um conhecimento prático, algo que não é tão fácil de encontrar por aí, eu deixarei um link de alguns cursos que eu tenho online sobre execução penal, processo penal na prática, empreendedorismo jurídico, prospecção de clientes para advocacia e outros assuntos. É óbvio, eu sugiro sempre que você seja autodidata para buscar o básico, o conhecimento consolidado. Se você não conseguir avançar a partir daí e necessitar de um complemento, necessitar de uma base prática mais forte, de conhecimentos que não estão disponíveis em qualquer lugar, daí sim vale a pena procurar um curso. Se quiser procurar os meus, dá para testar por 7 dias, 2 deles você pode testar por até 7 dias sem nenhum custo, enfim. Ou se não, há vários outros cursos disponíveis por aí, de pessoas excelentes também. Até o próximo vídeo.